esperando a Mari solicitar aqui, tá, gente? Já vamos começar. Então, Maris não veio. Solicita de novo. Aê, deu certo. Deu super certo. Deixa eu colocar, peraí. Deixa eu só. Também tô colocando um efeitinho. Eu tenho os meus favoritos. Pera. Eu tenho medo de quando eu for colocar esse filtro e cair num filtro engraçado e não sair mais. Nossa. Também. Ai, filtro salva a vida. Boa noite, Maris. Bem-vinda. Mari, se apresenta para o povo. Conte sobre o seu trabalho, quem é você, sua caminhada mágica. Pois bem, eu sou Maris, eu sou astróloga, a minha vertente de atuação dentro da astrologia é a astrologia clássica. Sou uma eterna devota dos deuses, uma eterna estudante. É até meio difícil de colocar títulos, né, às vezes, porque quando nós estamos num caminho de busca eterna, fazer essas autodeclarações às vezes parece não só frágil, dado um caminho, porque a busca não para nunca, mas também hipócrita, talvez? Faz sentido isso? Você acha que faz sentido? Então, se eu Ai, fosse me resumir, perna. hoje eu sou astróloga, eu sou oraculista, eu sou devota dos deuses, eu também sou mentora, dou aulas nos assuntos que eu tenho domínio, sou estudante de filosofia e outras cositas más. E uma belíssima historiadora da comunidade, tá, gente? A Maris é cheia dos fundamentos. Eu tento, adoro estudar, sou muito curiosa. Maris, começando pelas questões, o ponto ápice. Hecate no resgate das tradições antigas. Qual a origem de Hecate? Pois bem, eu acho que nós podemos primeiro falar sobre como é a Hecate hoje, para a gente entender como ela era antes. A gente faz uma pequena linha aqui de raciocínio. Hoje, essa divindade, ela ganha uma personificação muito interessante graças à sua natureza multifacetada. Nós podemos atribuir isso aos seus epítetos, sim. Porém, nós sabemos que conforme a cultura ela vai ganhando uma nova, como posso explicar, um novo caminho para a interpretação do nosso sagrado, nós também vamos evoluindo em conjunto e a nossa divindade, por consequência, também, né? E hoje, o que nós conseguimos ver nos cultos atuais é que Hecate ganha esse potencial muito sombrio. E a que atribuímos a isso? Um, as suas representações tardias, principalmente dentro da literatura, acabou trazendo a ela esse ideal de ser trívia, né? Já graças a um sincretismo romano, e diria que também, graças aos romanos, nós temos essa visão tão fantasmagórica da divindade. Não que ela não seja, ela é sim, mas não se resume a isso. Então, perceba que quando nós visualizamos a entidade hoje, perdão, a divindade hoje, nós vamos entender, tá, ela é trívia, ela é fantasmagórica, ela lida com os mortos, ela também rege o submundo, mas por que? Como isso aconteceu? Essa divindade, ela sempre foi assim? E aí que a gente tenta dar uma voltinha lá para alguns milênios antes da Era Comum, que era onde Hecate, com a sua relação arcaica lá na Anatólia, que seria a atual Turquia, era cultuada como uma divindade matrona regional. Isso significa que ela não tinha apenas atributos que se relacionavam como uma deusa das bruxas, uma deusa dos mortos, etc., mas sim era uma deusa corotrofos, ou seja, uma deusa nutridora. E sendo uma deusa nutridora, Hecate também era uma deusa de fertilidade agrária, no sentido de
terra, cultivo da terra. Por consequência também da manifestação desse epíteto, Corotrofos era a que cuidava das mães, que cuidava das crianças. E sendo uma deusa matrona regional, também vamos entender a ligação que o culto dela tinha com a política de onde ela era cultuada. Então, eu acredito que antes que nós possamos simplesmente entender a divindade como a sua manifestação ocorre hoje graças ao sincretismo, nós voltando um pouquinho lá na história, vamos ver como se deveu o início de tudo. E também tem alguns historiadores que estão relacionando essa divindade com divindades hititas, né? Como a Arina, por exemplo, que era uma deusa matrona síria, o Rita, porque Tita, o Rita, enfim, teria Hecate, então, absorvido ou sendo uma descendente, talvez, de forma um pouco categórica, dessa divindade solar. Aí vemos, Hecate também tem um potencial solar, ela também tem um potencial solar. Então, Maris, é errado dizer que Hecate é uma deusa das bruxas, apenas a deusa dos mortos? Não, porque isso também faz parte de suas potencialidades, só que ela não pode ser restringida apenas a isso. Então, resumindo, né? Aliás, tentando Ela é resumir aqui. também, né, uma deusa das bruxas, mas não se limita apenas a essa questão, seria isso? Isso, basicamente. Então, de onde que vem Hecate, né? Os atuais estudos levam a entender que uma de suas principais origens está ali na Anatólia. E conforme seu culto foi absorvendo e também sendo absorvido por outros cultos que banhavam ali o Mediterrâneo, ela foi ganhando sincretismos. E a coisa foi evoluindo, evoluindo. Uma coisa que eu gosto de dizer é que o culto e a religião é um organismo vivo, então ele evolui porque nós estamos constantemente evoluindo, nossas tecnologias estão ampliando. Então, nós evoluindo, o potencial sincrético também evolui, fazendo com que a nossa divindade ela ganhe mais formas de expressão. Perfeito. Mas, assim, eu não sou uma grande estudiosa de Hecate, tá, gente? Mas o Cláudio, uma época, estudou, assim, bastante, bastante. E ele pegou que lá, bem lá no comecinho de tudo, na Grécia Antiga e tal, tinha aquela questão de se oferendar, né? Que as famílias oferendavam ali os cultos domésticos para Hecate e deixando oferendas na rua. Qual o significado desse processo? Como isso se transformou para os dias atuais? Que hoje em dia a gente tem muita religião de matriz que oferenda, mas os hecatinos como um todo, de forma assim, meio generalizada, não tem esse hábito mais. Quando isso se perde, qual a importância disso? Você se refere ao Deipnon? Eu não sei o nome. Eu acredito que sim. O que acontece? Ahn, Existe uma comemoração do calendário helênico, e aqui eu falo dentro de uma religiosidade mesmo, que é uma espécie de reconstrução. O Deipnon, que é a ceia de Hecate, acontece em toda lua nova. Aí esse Deipnon, para que ele serve? Uma das características dessa divindade é a potencialidade apotropaica, que é uma divindade que reverte o mal, que bane o mal da sua casa, do seu lar, da sua vida de um modo geral, em todos os aspectos. No Deipnon, nós montamos um altar. Esse altar terão alimentos específicos que eram relacionados ao culto dela ou não. Aí vai de cada devoto como vai construir aquela ritualística com a divindade. E não só para ela, mas também para o secto dela, que nós comumente chamamos de daimones,
ou espíritos errantes. Depende muito, né? Ela também é acompanhada por algumas ninfas do submundo, enfim. E daí, hoje, nós entregamos no altar. Mas, antigamente, essas oferendas eram feitas no trivium, ou seja, na encruzilhada. Porque Hecate, ela é associada com a encruzilhada graças a sincretismo com duas deusas. A primeira é a Trívia romana e a segunda é a Enódia, que é a deusa dos caminhos. Ela nem sempre foi uma deusa associada a esse ponto que nós chamamos aqui de Interessante. Campo Santo, né? Temos essa concepção. Mas quando a divindade acabou absorvendo esses atributos dessas outras divindades e o que acontece, né? Graças ao sincretismo, nós passamos a adorá-la nesses pontos específicos. Ela também tem dois outros epítetos que se relacionam com esse culto, que é Dadóforos, que é a portadora da tocha, e Própolos, que é a guia, além de Apotropaios. Outro epíteto que também é reverenciado nessa noite de lua nova é Borboraforba, que é a devoradora de sujeira. Então, o grande intuito desse rito do Deipnon é de limpar as nossas casas, oferendar a deusa pedindo por proteção, porque é o último dia do calendário lunar, né? Também tem, como posso explicar? Uma função de apaziguar os espíritos errantes, caso ali estejam, e que sejam enviados ali para o secto da deusa, fazendo de fato uma limpeza, uma purificação naquele local. E devo dizer que existem duas interpretações sobre esse Deipnon. A mais moderna, que nós buscamos entender de um jeito mais prático, como tudo se dava, e também a espiritual. Eles não são distintos, eles se mesclam, claro. Só que nós hoje, num tempo moderno, muitas vezes vamos entender de uma forma um pouco diferente como eles entendiam em suas épocas. E você me pergunta como é que faz isso hoje, né? Como eu citei logo no início, montamos um altar, fazemos uma reverência para a divindade, agradecemos pelo ano, pedimos proteção para nossas casas, para a nossa família, honramos os seus mortos e fazemos essa entrega. Existem pessoas que conseguem fazer, de fato, numa encruzilhada, eu acho ótimo, mas infelizmente nos tempos de hoje eu acho um pouquinho Com a vida perigoso. moderna é complicado, né? Fora o É, preconceito e tudo mais que a gente já sim. conhece. Maris, trivia ou tripla? Sempre há muitas, assim, essas perguntas, esses questionamentos. Ah, Hecate é só trivia? Hecate é tripla? O que Hecate é? Trivia ou tripla ou ambas? Bom, as duas palavras vão significar basicamente a mesma coisa, só que vamos entender em qual contexto que está sendo aplicado. Porque com o surgimento do Wicca, né, a religião, esse conceito de triplicidade de uma deusa feminina acabou ganhando uma certa fama, né? Sim. Aí cada linhagem da Wicca vai falar como isso vai se desenvolver dentro de sua própria tradição. Então você vê que interessante, as coisas elas vão surgindo e vão ganhando uma espécie de interpretação a partir de um senso comum. Então, será que tá errado falar que Hecate é tripla, sendo que ela é trívia? Errado. De fato, não está exatamente errado. Só que, em realidade, entendemos que a Hecate ela é trívia no sentido de que ela vai se relacionar com a triplicidade do Uno, já é um conceito teúrgico, né, onde o Uno ele vai se dividir em três partes, e lá na Teogonia de Hesíodo, inclusive eu separei uns livros aqui para ir falando e já Tá bom. indicando, que eu esqueço, gente, que é essa daqui, ó, Teogonia de Hesíodo, no hino a Hecate, ele traz uma potencialidade de anima mundi dessa divindade, onde tudo aquilo que respira, respira porque ela injetou a vida. E ela tem os três domínios, que são os céus, no sentido celeste, que são a terra e o mar e o submundo, porque ela de sua forma, como posso explicar?
Primeiro, ela se divide em três, portando em si os três caminhos, portando em si os três domínios e também as potências que existem em cada domínio. Então, Hecate é trívia nesse sentido. Existem algumas estátuas dela, né, algumas representações dela que tem Hecate virada para cada direção, né, das três vias, ou Hecate Uhum. com é, os três rostos virados para uma única direção, mas ela também tem o epíteto de quatro rostos, quatro pescoços, e alguns de seus epítetos se relacionam com animais específicos, né? Aí você vê que depende muito de onde ela era cultuada e que representação esses povos davam a ela. Então, não é errado Interessante. dizer que ela é tripla, só que ela não é donzela, mãe, anciã, ela não se enquadra nisso. Tanto É que exatamente o que eu ia te perguntar agora. a representação que se tem sobre Hecate é de uma mulher jovem ali, por entre seus 35 anos, bonita, de cabelos longos. Claro que vai depender muito da gnose de cada um, mas ela sempre vem como uma mulher jovem, uma mulher bonita, e não como uma velha. Ai, Aí super você fala, mas interessante. Maris, tem gente que fala que, então, gnoses, né? Gnoses e gnoses. Mas Vai ela muito sempre do foi viés de vista como uma deusa interpretação jovem. também. Vai muito do viés de interpretação da pessoa que está ali cultuando. Mari, se você assistiu Sandman, você achou que foi fiel, assim, a Hecate? Não. É porque ali no Sandman eles colocam as faces de uma forma poética, eu talvez possa dizer, sobre como se interpreta a Hecate. Eles falam das moiras, né? Eles falam das fúrias, que são Hum, divindades diferentes, e depois fala de Hecate, que tem uma outra divindade diferente, então eu acredito que que o... Ai, esqueci o nome do cara, como é que é o nome do cara? meu. É o Gaiman. Isso. Ele trabalhou ali no senso comum da galera, a forma que eles conseguiram, sei lá, juntar o babado ali e deu certo. Mas a série é muito boa. Verdade, gostei bastante. Perdi É muito bastante no boa. início, depois eu resolvi assistir, valeu a pena. É Mas bem na legal. interpretação e validade do culto hoje, você disse do sincretismo, então eu quero começar com uma pergunta polêmica. É que te incorpora? Assim, incorporação. Vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas primeiro. O que é incorporação? A incorporação é uma espécie de mediunidade, muitas aspas aqui em mediunidade, né? Porque é um conceito muito eurocentrista de uma espécie de sensibilidade que existe num caminho sacerdotal. Contudo, todavia, entretanto, esse tipo de mediunidade, a forma que ele é interpretado, não se encaixa com o que era feito com o que era feito numa ritualística profunda na antiguidade, porque na antiguidade nós tínhamos o que é entendido como um transe. Então, dependendo do festival, da ritualística pública que era realizada, também dependendo da divindade, porque também existe essa questão, havia sim esses processos de transe. Só que para acontecer, tinha todo Tem uma um. base cultural, né? Seria o Isso, que é próximo ao trazer a lua na bruxaria moderna, né? Tipo, aproximar o deus, os deuses ou a deus, enfim, e trazer a lua para perto, não necessariamente a deusa te possuir, como entendemos hoje em dia. seria mais ou menos isso, talvez um processo de canalização. Não sei se eu posso dizer isso, não sei se eu posso simplificar dessa forma, porque é muito mais complexo, né? Mas simplesmente falar que estou incorporada com Hecate é errôneo e é muito perigoso estimular esse tipo de contato com a divindade quando não se tem uma base fundamentada em nem um rito estruturado com ela. Ai, Maris, significa que eu não posso canalizar a divindade? Claro que você pode, desde que tá esse relacionamento. De fato, é a divindade? Às Exato. vezes, eu digo para você que no início do caminho, eu falo no início, assim, nos primeiros 3, 4 anos, porque é, é tenso, Longo.
É do babado. Entrar em um contato verdadeiro com a divindade exige muito trabalho de desenvolvimento espiritual, intelectual e emocional da nossa parte, porque existem muitos espíritos que hoje nós entendemos como mistificadores, né? Que quando o médium, o espiritualista, o devoto, enfim, não tem tanto conhecimento assim, ele pode achar que está entrando em contato com a divindade, mas na realidade ele não está. Aí você pode me perguntar, Maris, como é que a gente consegue diferenciar? Você vai conseguir diferenciar quando você entrar dentro da jornada de forma fundamentada. Maris, como é que eu começo? Estuda sobre os deuses do panteão que você está. Não dá para você tentar entender Hecate sem entender as divindades gregas, sem entender as divindades romanas, sem entender as divindades hititas. Não tem como. Então você tem que estudar a cultura de onde a sua divindade vem. Como é que os povos que cultuavam essa divindade viam a divindade? Quais eram os seus símbolos, os elementos que eram incorporados dentro da ritualística para trazer a divindade para o sacerdote, para o devoto, enfim. Então nós precisamos ter tudo isso bem fundamentado para aí sim, poxa, não, peraí, eu acho que isso é um espírito que está querendo me enganar, não, peraí. Você vai O animismo sentindo. também, né, que acontece muito, e infelizmente acredito até por essa falta, assim, de doutrina pessoal, sabe? Assim, você tá ali aprendendo, você tá estruturando, calma, tipo, calma antes de colocar alguma coisa. Justamente, não é sobre. A Mari está falando para eu dogmatizar o meu culto a Hecate, eu, um pagão contemporâneo, como assim? Não, não é sobre isso, é sobre estudar a divindade. Quanto mais a gente estuda aquela divindade, mais a gente traz ela para nós. É incrível como funciona. Às vezes você nem precisa acender uma vela, basta você ir lá entoar um hino com muito carinho, pedir que ela venha até você, a energia já fica ao seu redor. E é muito fácil em determinado momento, você distinguir que tipo de ser é aquele que está se aproximando. A Perfeito. outra coisa que eu também gostaria de deixar aqui é que, na maioria das vezes, assim, pelo menos 98% das vezes, não somos nós que entramos em contato diretamente com a divindade, sim com os daimones mediadores, que são, entre algumas aspas, né, divindades menores ou energias fractárias da nossa divindade, que vai fazer aquele papel ali de mediar a coisa, né? Dentro do candomblé seria o falangeiro, né? Sim, Porque assim. eles não incorporam o orixá de fato. Eu acho que nós não seríamos capazes de suportar Tanta tamanha energia. força, né? Nós incorporamos o quê? Entramos em transe com o quê? Com o falangeiro, com a energia fractal daquela divindade. E não é diferente dentro da fé helênica. Sim, Maris, aproveitando a deixa, eu queria que você explicasse duas coisas. Vou perguntar uma de cada vez para não fazer bololô. As representações da deusa acontecem apenas pelos daimones? Tem outras formas, outros seres que assim podem vir representá-la no culto? Hum, Você se refere tem a deusa e Como se seus fosse queridos, assim, né? seus serviçais, seus legionários, algo do tipo. Tem, fora os daimones. Não, assim, os daimones é uma coisa, porque a maioria das pessoas pensam que esses daimones são apenas os espíritos errantes que morreram prematuramente ou violentamente e continuaram aqui, a Deus acabou acolhendo, mas não só. Dentro da espiritualidade, nós entendemos que todo ser vivente, toda consciência tem um nível de expressão dessa consciência, ou seja, hierarquias. Eu coloquei algumas aspas aqui Perfeito. para a gente não pensar de uma forma elitista. Não, Então, perfeito. então, ela tem os encantados, que seriam os elementais, ela tem as ninfas, ela tem outras divindades menores que acompanham ela, cortejam ela, fazem parte de seu séquito. Ahn, Divindades como Aracne, por exemplo, que foi uma divindade que chegou perto de mim quando eu estava muito forte com a deusa. Aí eu, caramba, Aracne, como assim? Aí eu fui estudar sobre ela e eu vi que existe um mito onde a Hecate, né, faz um preparado de ervas e acaba ajudando quem seria Aracne, enfim, tem todo um contexto aí envolvido. Aí você vê que uma coisa interessante, né? Quando a gente está bem próximo da divindade, as coisas elas começam a acontecer, a gente vai buscar sobre isso e ver que tem fundamento. É E aí que tem você pensa, correlação, poxa, né?
Isso, eu tô no caminho certo, peraí. Então, em resumo, né, tem os espíritos, cada um de suas naturezas, existem sectos correspondentes, existem os elementais, existem divindades menores, existem as suas ninfas também, enfim, tem uma galera. Profundo. Maris, aproveitando a deixa que seria a segunda pergunta, uma pessoa perguntou aqui sobre anjos, e eu ia te perguntar justamente sobre essa correlação que fazem de Hecate com anjo e daimons da Goethe, até onde isso é válido? Babado forte. Babado forte. Vamos com calma. Anjos, em que sentido? Nós estamos falando de Agathos Daimons? Será? Agathos Daimons são espíritos benéficos que existem ao nosso redor, com as divindades em cortejo e etc. E será que é isso? Se for isso, Ok, dá para ter o uma relação. cabalístico já é muito distante, né? É porque assim, são religiosidades distintas. Não julgo quem faz essa associação, mas contanto que se entenda onde uma coisa começa e onde a outra coisa termina. A espiritualidade, ela é grande demais, ela é imensa demais para eu, uma mera estudante, determinar alguma coisa. Hecate nada a ver com anjos. Ah, vai que tem tudo a ver, eu morro e só depois eu sei disso, entende? Então, eu gosto de fazer o seguinte: Hecate, ela está aqui nesse contexto, ela está aqui neste culto, eu entendo seus símbolos aqui, os anjos, eles estão aqui. Será que eu consigo criar uma ponte? E como eu poderia fazer isso de forma segura? Agora, com relação aos daimons, existe um apócrifo das leituras de Salomão em que ele vai associar Hecate com Diana e tem três daimons específicos que ele cita nesse apócrifo, dizendo que são filhos de Diana, que seria a Hecate. Então, mais uma vez eu falo, né? A gente consegue criar essa ponte nesse sentido. Os daimons, eles não são meramente personagens entre, né? Vocês entendem o que eu quero dizer com personagens, né? São criaturas ali da espiritualidade que na realidade era da fé helênica, mas foram demonizados, tratados como demônios. Se for dessa forma, eu acho que faz sentido aí alguma coisa. Só que por via das dúvidas, se você quer trabalhar com Hecate e com os demônios ou daimons, né? Enfim, com Hecate e com os anjos, busque tentar estruturar uma ponte segura onde faça sentido dentro da sua cosmogonia pessoal. Então, mais uma vez eu digo, eu não sou exatamente ninguém para fazer determinações a respeito da espiritualidade, principalmente sobre essa deusa primal, porque tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda, mas existem uns truques. Interpretando que são ali teologias diferentes, assim, se você é um hecatino, não significa que você não pode cultuar ou fazer rito com os daimons da Goethe, mas tem um paralelo de teologias. Isso, justamente, justamente. Aí, o mais irônico disso tudo é que, em dado momento, muitas dessas teologias elas vão se mesclar de alguma forma. Então, a gente tem que ter um nível de intelectualidade um pouco mais avançado, né, por assim dizer, para poder entender como as coisas se puxam e não se confundir, não criar fantasias, porque isso é um retrocesso na espiritualidade individual de cada um de nós, né? Maris, falando de culto doméstico devocional e culto sacerdotal, como que você diferenciaria esses dois na modernidade Pois, de hoje? pois bem, pois bem. O culto doméstico, ele é o quê? Eu vou trazer a divindade para o meu lar será consagrado a essa divindade. E vou realizar os festivais, vou realizar as datas comemorativas que estão no calendário que eu sigo. Pode ser, né, qualquer um, porque cada um vai seguir uma linha de espiritualidade específica. Se for dentro da fé helênica, tem um específico. Se for dentro de uma bruxaria mais neo, vai ter um específico também com base em seus sincretismos, enfim. Mas, em resumo, seria dentro da minha casa, eu vou fazer o culto daquela divindade, vou fazer os festejos daquela divindade e vou cuidar da minha família e de mim dentro daquela minha espiritualidade. Então, tudo certo. Eu consigo cuidar dos meus amigos, eu consigo, enfim.
minha casa, meu lar, meu círculo. Já um devocional público é um pouquinho mais diferente. Por quê? Ao invés de eu me restringir à minha casa e à minha família, eu vou criar uma comunidade. Eu vou criar um círculo, um templo, uma ordem, enfim, o que quer que seja, onde todos serão em prol do culto a essa divindade. E normalmente nós dizemos que quem cria isso é um sacerdote ou uma sacerdotisa, independente do nível hierárquico que venha a ter essa ordem. O intuito maior ali é agir como um agente mediador entre o profano e o sacro, a fim que a voz da divindade ela seja reerguida. Então, no culto doméstico, eu trabalho apenas comigo e com a minha família. Já num culto público, eu devoto literalmente a minha vida para a criação de uma comunidade para Hecate ou E traz para, ali enfim, também qualquer uma outra base divindade. educativa, né? Que não seria só assim, olha, eu sou um sacerdote ou sacerdotisa de Hecate, então eu sou uma representação dessa divindade e tá tudo ok. Teria um processo ali de educar essa comunidade? Sim, com certeza. Porque como é que eu vou falar sobre a deusa sem te ensinar quem é a deusa? De onde a deusa veio? Como é que nós vamos cuidar dessa deusa sem entender quem é a deusa? Então, o papel do sacerdote, cara, é um trabalho contínuo, é infinito. Eu não sei por que as pessoas têm tanta tara em se tornar sacerdote, sacerdotisa, porque é um trabalho de uma responsabilidade tão surreal que é um peso para quem realmente tem o caminho, não quer. Isso eu falo pra vocês. Todo mundo Que corre do título, gente. Todo mundo corre, corre. corre, corre sim. Tanto que eu me identifico apenas como uma devota dos deuses. Eu estou aqui como serva, né? Não no sentido escravocrata, mas eu estou aqui para elaborar coisas, para entregar o conhecimento e é só sobre isso. Aí, voltando, né, para a questão. Então, esse sacerdócio, ele tem que estar baseado em servidão à comunidade. Isso! Ah, vou ser sacerdotisa, vou colocar aqui no Instagram que eu sou sacerdotisa, mas e a comunidade, cadê? E o seu trabalho em prol da divindade, cadê? Cadê os estudos? Cadê a forma de tirar a divindade lá dos livros e colocar na prática e fazer as pessoas viverem a divindade? Cadê? Então, um sacerdote, uma sacerdotisa, ele vive em prol de, primeiro passo, ser um guardião dos caminhos, ser um guardião dos mistérios, principalmente relacionados a Hecate, né? Segundo passo, servir a comunidade. Simples assim. Na verdade, não tão simples. Péssimo, muita responsabilidade, pesadíssimo, Duro. porque lidar com pessoas é difícil. Agora, imagine aqui, pronto, você se tornou sacerdotisa. Aí, pronto, como você falou, como você mostrou para a espiritualidade que agora você é uma sacerdotisa, a espiritualidade vai movimentar para você demonstrar o seu trabalho. Aí chega um devoto. Ai, Maris, eu quero conhecer a Hecate, quero me devotar, não sei o que, não sei o que. Aí você, não, beleza, vamos lá. Agora a espiritualidade daquela pessoa está nas suas mãos, mas não só aquela pessoa, a família dela. Então, é a Perfeito. vida dela e a vida da família dela. Será que você é capaz realmente de cuidar dessas pessoas? Você tem esse conhecimento? Você tem essa empatia? Uma coisa que eu digo que falta muito dentro da comunidade hoje, principalmente quando estamos falando de sacerdócio, dentro de um culto auto-iniciático, vamos falar já já sobre isso, né? É sobre está faltando fundamentação e humanidade. Sim. Porque o sacerdócio, mais uma vez eu falo, ele está sobre servir a comunidade, só que você não consegue servir a comunidade se você não tiver conhecimento, se você não tiver amor pelas pessoas. Aí E você mais vê. até para construir uma egrégora, no caso, né? A pessoa tá ali, eu sou um sacerdote, então estou constituindo uma egrégora. Tem todo o cuidado com as pessoas que vão estar envolvidas ali, como essas pessoas vão praticar, como elas vão cultuar. Às vezes aquela pessoa vai tomar um dano, vai tomar um tranco, você vai sentir também. Às vezes, se você não estiver bem, você vai transferir isso para as pessoas que estão conectadas a você. Exato, então por isso que eu digo, é um trabalho muito pesado, muito pesado. Não é um título para dizer que eu tenho poder sobre algo, porque mesmo se você tiver algum poder, pessoas que verdadeiramente têm o poder junto com a divindade, cara, não vai.
vai dar uma de doido por aí, eu demandando todo mundo, lascando todo mundo e falando, Aí ah, a eu sou Copa vai te poderosa. destruir porque eu sou representante da deusa. Temos dois comentários interessantes. O Ângelo diz assim: sacerdócio hoje em dia virou estratégia para ganhar fama e dinheiro. Com certeza. Camila da Apoteca está te perguntando por que você acha que Hecate hoje é tão pop? E por que existem muitas pessoas que cultuam ou trabalham com ela hoje em dia na comunidade? Pois bem, mesmo a Hecate virando tão pop, ainda acho que ela é desconhecida, sabia? Ainda acho que ela é desconhecida, acho que pouquíssimas pessoas de fato conhecem a deusa. Mas a primeira pergunta, por que que eu acho que ela é tão pop? Vamos lá. Ahn, veja que interessante. Existe um movimento globalmente falando, dentro da espiritualidade, que é o conhecimento à luz para filosofias ocultas. Só que quando a gente adentra este caminho, nós ficamos totalmente deslumbrados. Sim. Sabemos disso, caraca, existem deuses, magia real, eu posso fazer feitiço. O que será que eu sou? Será que eu sou uma feiticeira, uma bruxa, uma maga? Então a gente começa ali a dar uma fantasiada. Eu não tô julgando, porque todo mundo passou por isso, amiga. Eu sei que você passou, eu passei também. Daquele, nossa! Exatamente. O problema é quando você estagna nessa fantasia. E daí todas as fantasias que alimentam a sua fantasia, ela acaba ficando muito mais intensa. Então, apenas restringir Hecate como a deusa das bruxas, sendo que estamos tendo uma revolução de muitas bruxinhas que estão se identificando como bruxinhas, e eu acredito que sejam, mas falta fundamentação, enfim, na maioria das vezes, né? Acaba olhando, fazendo com que a gente olhe para a deusa a partir das nossas próprias sombras. Então veja que sexy que é uma deusa sombria, uma deusa que comanda os espíritos, uma deusa que faz maldição, que pode até ceifar a vida de pessoas sem tocar. Veja como é romântico tudo isso. Veja como é idólatra, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, eu acredito que essa versão pop da deusa se dá à vista mais moderna, no qual temos a respeito dela, e toda a fantasia que existe ao redor da bruxaria e da magia, do ocultismo e etc. A primeira pergunta. Aí a segunda pergunta até esqueci. Porque existem muitas pessoas que cultuam ou trabalham com ela hoje em dia na comunidade. Bom, eu acredito que isso que eu acabei de dizer seja uma porta de entrada para conhecer a divindade. E eu acho maravilhoso que seja desse jeito. Porque, digamos, você tem o chamado da deusa ali, ela tá dentro de você de algum modo. Só que você ainda, enfim, por diversos motivos não chegou até ela. Mas viu um post, viu um livro, um filme, um anime, um desenho, ou sei lá, o que quer que seja. Aí desperta aquilo dentro de você. Aí você vai e busca ela. Cara, quando a gente busca entender de fato quem é, que a gente fica completamente, ensandecidamente apaixonado por ela. Mas Ficamos você apaixonados por acredita ela. que assim, essa descoberta, ou talvez essa suposta identificação que tem havido massivamente, possa estar relacionado com a parte mais publicitária da deusa? Pode, pode sim. Pode sim. Veja que coisa, né? É muito mais interessante cultuar Hecate Quitônia, que é a deusa que está relacionada com práticas necromânticas, do que Hecate Crotrofos, que é uma Hecate que benze criança, que cura criança, que alimenta criança, que ajuda a criança no seu desenvolvimento, entende? Então eu acredito que muito também seja relacionado à forma como nós e nossa maturidade, perdão, direciona a nossa espiritualidade. Olha, é Entendi. interessante que ele citou uma coisa interessante, tem um texto do Crowley que eles associam assim muito com Hecate, que ele fala lá, como se fosse uma oração e tal, trazendo esse aspecto sombrio. Só que, gente, não existe comprovação histórica na hora que o Crowley escreveu esse texto. Olha só que coisa mais interessante. Ó, é chamado da deusa ou é modinha? Olha, eu acredito que seja 15% chamada da deusa e 85% modinha.
Você que Não, passou no processo de chamado, como foi o chamado para você, que você teve certeza? Falou, caraca, é isso. vamos lá. Comigo foi da seguinte forma: eu comecei muito jovem e eu não recomendo, cara, não recomendo. Também não. Por quê? Ah, não recomendo a não ser que a pessoa já nasça dentro de um berço, né, religioso ali, que já cultue aquela divindade, etc. Mas para você começar sozinho, não recomendo pelo seguinte fato. Não tem maturidade, não tem responsabilidade logo no início. Vamos chegar com muita curiosidade, vamos chegar com muita sede ao pote. Em determinado momento vão acontecer coisas intensas no nosso desenvolvimento que nós não vamos estar preparados para isso. Então, o que acontece muitas vezes? Acontece de períodos melancólicos, depressivos, porque trabalhar com a espiritualidade é um ato de lapidação contínua. E essa lapidação, ela não é tranquila. Imagine, pegue lá um diamante que você acabou de pegar no rio. Ele tá todo limpo em uma pedra, né? Aí você vai lapidar. Então, eles ralam, né? Naquele negocinho, eles martelam, eles colocam no fogo. Dói. A lapidação, ela dói. E quando nós somos jovens demais e não tivemos experiências o suficiente para entender o movimento da espiritualidade e daquela divindade específico, a gente acaba se perdendo. Sim. Então, mais atrapalha do que ajuda. Esqueci a pergunta. Ah, lembrei. Foi despertar. Pronto. Meu despertar aconteceu que eu era católica. Pasme. Catoliquíssima, católica, gata, sim. Porque minha família, meus pais, né, são católicos, e enfim, eu e meu irmão, nós nascemos dentro dessa igreja. Ahn, Aí foi o batismo, primeira comunhão, crisma. Num grupo de estudos para fazer, para crismar, teve uma situação que eu esqueci o nome da professora que faz crisma lá, né? Enfim, uma Não situação que faço ela ideia falou também. sobre você não pode adorar outros deuses que estão acima nos céus, na terra e no mar, etc. Foi quando eu despertei. Isso me ligou com as aulas de filosofia que eu estava tendo na escola. Peraí, outros deuses? Então aqueles deuses que a minha professora de filosofia estava dizendo existem? E esse deus aí tá dizendo pra gente não adorar eles? Peraí, tem Por quê? coisa. Aí tem coisa. Aí foi aí que tudo começou, né? O primeiro panteão, a leva de deuses que apareceu para mim foi justamente os greco-romanos. E o primeiro deus que entrou em contato comigo, de forma bem clara, não foi Hecate, foi Poseidon. Caraca! Uhum, E isso é babado. pois é. E, inclusive, é uma divindade que eu tenho um carinho imenso, um amor imenso por ele. Nossa, ele fez parte da minha vida, assim, com coisas muito loucas. Enfim. Aí eu fui conhecendo os deuses, depois de Poseidon eu conheci Apolo, depois eu conheci Afrodite. Aí, nesse inteirinho, eu tive uma transição com algumas coisas pessoais da época com Gaia. E de Gaia eu conheci a Hecate. Aí eu tinha o quê? Mais ou menos uns 14, 15 anos. Acho que eu já tinha uns 15 anos por aí. Cara, é aquele negócio, você fica louco pela divindade. Você fica tipo, caramba, que Deus é essa? Como assim? Você fica completamente apaixonada. Foi como aconteceu comigo. Só que os meus contatos com ela foi tipo assim, eu sozinha comigo mesma. Eu tava contatando qualquer coisa, menos a divindade. Qualquer coisa menos a divindade. Então demorou anos para eu verdadeiramente conseguir ouvir ela. Porque, como eu disse, eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, eu não sabia fazer um manejo específico, ritualístico para acessar aquela divindade. Certamente a minha fé contava, tanto que eu sonhava bastante com ela. Porém, não é só sobre isso, né? Não é só sobre isso. Então, é, eu posso dizer que o chamado mesmo aconteceu depois de eu encontrar as primeiras divindades que eu comentei aqui e começar a entender como se dá o contato de verdade com os deuses. Aí o dia demorou, mas depois que ela veio para ficar e já era. Tentei fugir, juro, eu juro, Quem nunca? juro. Porque assim, depois que passou essa parte de infância, da adolescência, e já fui pra parte adulta, eu vi que o babado começou a pegar muito fogo. Aí eu falei, olha, quero não, Será? quero não, eu juro, juro pelos deuses que eu tentei fugir. Não quero, não quero, não quero destruir altar, não queria nada. Mas acabou que não tinha não pra onde correr.
Interessante, né? Eu falei isso com a Isadora na live passada, e é incrível como todos nós passamos por esse processo de rompante. Assim, eu não quero mais saber, eu vou Ah, demais. desbastar tudo, e depois aquilo volta e volta e volta. Demais, demais. Aí você vê, né, como falamos mais cedo, a pessoa que realmente tem um caminho para fazer um babado público, né, egregórico, a gente corre porque a gente sabe que é puxado. A gente sabe que é puxado. Uma coisa que eu tava falando com um amigo meu esses dias é que sempre que eu vejo uma pessoa mais inteligente do que eu, cara, eu sinto um alívio tão grande que eu chego a respiro assim, porque só a noção da responsabilidade de você saber alguma coisa, caraca, é um fardo. Diga se não é um fardo. É um É fardo, é um muito, fardo. é Porque se muito. você sabe, é meio que inerente o fato de que você tem nas suas mãos o poder de ajudar, de corroborar no desenvolvimento espiritual de outras pessoas. Aí E fica até de naquela, né? destruir esse desenvolvimento, né, Maris? Que muitas pessoas usam e deturpam o conhecimento de forma negativa e intencional. Isso, exatamente, é muito complexo. Aí, há de se ter uma desenvoltura ética dentro do nosso caminho, dentro da nossa jornada. Porque não é sobre ter poder, gente, não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre o quanto você consegue se preparar psiquicamente, intelectualmente e emocionalmente para a evolução da sua consciência. Independente da religião que você esteja estudando, todas vão falar a mesma coisa. Estamos aqui estudando em um processo teúrgico de contato primoroso com a divindade para que nós possamos nos elevar de alguma forma. Então, o final de tudo é isso: elevação, evolução consciencial. Só que não é evolução no sentido eurocentrista, né? Como as pessoas gostam de colocar. Ai, eu sou Você tomar um evoluída. ser de luz, é você tomar consciência e posse do conhecimento. Ai, eu sou evoluída. Eu sou mais inteligente. Ai, eu tenho contato com a divindade. Sou Não é sobre isso. escolhido. Maris, nos elementos essenciais e simbólicos de sustentação do culto, que aí entre essas questões da imagem a cobra, o cachorro, a mariposa, o que mais vem aí nessa imagem simbólica? De Hecate como geral, né? Sim, Vamos lá. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que de acho é um epíteto. Por que a gente fala epíteto disso, epíteto daquilo? O que é um epíteto? Epíteto é um atributo honorífico. Então, como que se desenvolve isso? Tem diversas formas. Tem dentro de uma narrativa mitológica, tem dentro de um desenvolvimento da cultura no sentido filosófico e político da comunidade que cultuava a divindade, enfim, e feitos daquela divindade também, se a gente for considerar que algum dia elas foram encarnadas, independente da era. Então, Hecate, assim como qualquer divindade que existe, possui os seus epítetos honoríficos. E cada um desses epítetos diz respeito a uma face, a uma expressão da face daquela divindade. E aquela divindade, todas elas, possuem um teor, como posso explicar? Cósmico. Então, uma divindade não vai servir para uma única coisa. Aquela divindade que você for adorar, ela pode cuidar de todas as áreas da sua vida. Só que, como fazer isso? Então, os epítetos eles estão aqui justamente para nos ajudar a acessar essa face da divindade. Hecate Própolos, que é a Hecate que fez a função de guia de Perséfone no rapto de Hades, né? Hades raptou Perséfone, Hecate, Própolis e Dedóforos como guia e como portadora da tocha. Então, aí eu já tenho duas coisas aqui, já tenho a tocha, né? Já tenho os caminhos, beleza. Aí tem Enódia, que é a portadora das chaves. Perdão, é Cleidocos, a portadora das chaves, e Enódia, a dos caminhos. Aí eu vou absorvendo isso, né? Então, pera, tem um epíteto que fala sobre ela ser. Agora eu esqueci, né? Maravilhosa, linda de bonita. Que é o epíteto dela que se relaciona com só um uma face fantasma. pouquinho. É muita coisa. É, que se relaciona com a face fantasmagórica dela. Então, você entende? A partir desses epítetos
eu vou entendendo a natureza da face específica daquela divindade e vou colocando dentro do meu culto. Só que tem que ser coerente. Não faz sentido eu querer trabalhar com dadóforos e colocar caveiras ali. Certo. Não, eu vou colocar tochas, eu vou colocar lamparinas. Não faz sentido eu trabalhar com trívia e colocar, como posso dizer, é, chaves, entende? E tantos Entendi. esses elementos específicos dos epítetos, também temos os animais que se relacionam com esses epítetos. Tem o epíteto Perfeito. dela, que é a lacaína, né? Que é uma espécie de loba, uma cadela negra, e ela realmente acaba sendo representada é, dentro da nossa gnose como uma cadela negra. É bem intenso Profundo, né? e dá medo, É, muito. Hecate tem correlação com lagartixa? Desculpa, gente, eu quase cuspo minha água agora. Lagartixa. Em que sentido, assim? Me digam Existe como. sacrifício de lagartixa para Hecate? Mas por que que tem que ser a lagartixa? Então, é uma dúvida que eu tenho, eu acredito que algumas pessoas da comunidade também tenham. Tá, vamos lá. Os Isso é animais. coerente dentro de um culto? Existe uma estrutura para sacrificar lagartixa? O outro ri. Existe alguns animais que de fato eram sacralizados para ela. Os cães negros, principalmente cadelas negras, e esses sacrifícios aconteciam na caverna de Ziríntia, tanto que Hecate ela é associada às cavernas porque ela tem um epíteto que é Ziríntia, né? Ziríntios, que é a deusa da caverna Ziríntia, e lá eram sacralizados esses animais. Cães, principalmente cadelas negras. É, Cabras também eram, aqueles ratos de floresta, e existiam alguns répteis, coitada da lagartixa, e alguns répteis que também eram sacralizados a ela. Só que os mais comuns, de fato, eram os cães e as cabras, algumas aves também. Aí você falou lagartixa. Eu me lembrei de uma coisa que tem no livro do. Gente, eu tô com uma penca de livros. Se por acaso eu não for fazendo agora, no finalzinho eu vou indicando os 3 livros de filosofia oculta, né? Do Agripa. E daí tem uma passagem de Porfírio em que ele. E isso daí tá vindo lá dos oráculos délficos sobre como montar um ídolo para trazer o Daimon da divindade. Gente, assim, pelos deuses, eu estou falando isso aqui para vocês só como forma de curiosidade. Não se inventem de fazer coisas que você não tem o conhecimento Meu nem a amor. autoridade para fazer, porque não vai dar certo. Não estou tentando restringir, não, mas não vai dar certo. Pelos deuses. Porque a gente Lembrando que fala sacrifício de sangue é coisa séria e sacrificar cachorro no Brasil é crime, tá? Fiquem avisados. exatamente. Porque nós trazemos o conhecimento, mas tem uma responsabilidade em cima disso, né? Então eu digo, por favor, gente, tá? Enfim, e daí, como criar esse ídolo, né? Tem algumas ervas para purificação dos elementos, tem algumas ervas que vão compor o ídolo, tem algumas pedras que vão compor o ídolo, e nesse em específico, o Porfírio fala sobre pegar um lagarto de floresta, que pode ter sido confundido com uma lagartixa, aí seriam animais diferentes, já perde o fundamento, onde tem que ser sacralizado, e o sangue desse lagarto precisa compor o ídolo para poder fazer a chamada do Daimon para morar ali dentro. E aqui eu quero trazer uma curiosidade. Peguei o cachorro da vizinha, mulher. Nem brinca. O fundamento é o seguinte: olha que interessante. Dentro das religiões de matriz afrodiaspórica afro-ameríndia, nós vamos ver que os Exus eles são corporificados, né? Ali no assentamento. Só que a corporificação do Exu dentro do candomblé, da quimbanda, da umbanda, enfim, quer que seja, é muito diferente da tratativa da criação do ídolo para trazer o daimon e corporificar o daimon dentro da fé helênica.
São coisas totalmente diferentes. Então, não existe assentamento para Hecate. Deixa eu deixar isso muito bem esclarecido. Perfeito. Não confundem. Ai, tá indo a pedra, então é um otá. Tá indo sei lá o quê, eu sei lá o quê. Não é, gente. Não é. É diferente. Aí o que que acontece? Mais uma vez eu falo, tem que entender, buscar o fundamento, são pesquisas profundas e que duram anos. E para a gente ter a capacidade do manejo desses ídolos, né, que são a corporificação dos espíritos da divindade, como posso explicar, como fonte de contato com a divindade cósmica, é muito complicado, é difícil. Então, pode ser que tenha havido alguma confusão aí, no sentido de sacralizar a lagartixa, nunca li nada sobre, mas uma vez eu digo que eu posso estar errada, né? Posso não ter chegado nesse conhecimento, mas até o momento não conheço nenhuma Importante sacralização de entendimento, lagartixa. importante entendimento que, pelo que você traz, até dentro desse rito específico que é feito, existe um propósito, né? Não é simplesmente pegar, matar o animal, colocar ali na vela, e toma, Hecate. Não é simplesmente isso. Não é isso não. Tem todo um processo para realizar a sacralização. Tem uma ambientação específica. Maris, posso fazer? Não, eu diria que não, faça isso. A Por não ser que você favor. já tenha anos de caminhada aí com a divindade, porque assim, gente, é, é uma vida. Começa aqui. Tudo tem que ser tratado com muito amor, com muito respeito. Se não tiver fundamento, e se não tiver respeito pela divindade, cara, vai dar errado. Vai dar errado. A divindade, não existe nada pior para nós, dentro de um culto às divindades pagãs, no sentido helênico, do que a divindade virar as costas para nós e a gente entrar em ubris. Ubris, né? Não falei sobre isso. Existem alguns termos dentro da fé helênica. Caris e a ubris, ou ibris. Caris é quando nós conseguimos finalmente a boa conexão com a divindade, e essa boa conexão nos concede bênçãos. Então, nós estamos honrando a divindade, nos devotando à divindade, a divindade retorna para nós com bênçãos na nossa vida. Ubris é justamente o contrário. É justamente o contrário. Quando você desrespeita, quando você é arrogante, quando você vai em cima dos desejos, das vontades daquela divindade, quando você coloca, como posso explicar? Quando você xinga a divindade, quando você. Galera falando da lagartixa. Enfim, Ubris segue aquela lógica da. Cara, tem um nome específico, peraí. Kizila. Eu sempre explico uma coisa com a outra, porque a gente está mais comum, afinizado com as filosofias da religião, das religiões Isso. de matriz afrodiaspórica. Então, Kizila é o quê? Você está na energia contrária daquela divindade. A divindade vira as costas para você, você acaba se ferrando todo, se lascando, e é isso. Então, nós estamos aqui para criar caris com os deuses, né? E certamente vocês não vão querer entrar em Ubris com o Hecate. Não Cara, vão. eu tenho um caos. Tem um Conte, caos, posso contar? conte. Ó, tá comentando aqui, não consigo sacrificar nenhum bicho. Mário, você também já foi de matriz, acredito que você saiba disso, gente. Sim, Energia de sangue é muito densa, não é brincadeira, tem um preparo assim muito sério. O pré, o pós é complexo. isso. Exatamente. Como eu disse, precisa de duas coisas: fundamento e amor e respeito. Então, sem isso, a gente não consegue fazer nada. Pronto, é. Justamente. A Kizila tá dentro do contexto afro, né? Eu coloquei Muito aqui calmo. só pra entender mesmo, só pra gente dimensionar. O meu caso. Veja bem, eu já cometi tantas besteiras na minha vida que vocês nem têm noção. Mas dizem que é errando que você aprende, de fato. Só que você erra, você apanha bem muito, para então você poder aprender. O caos mais terrorífico que eu vivi na minha vida foi quando eu entrei em Ubris com a divindade, com Hecate, por alguma coisa que eu nem lembro que eu fiz, só sei que eu fiz errado. E daí, gente, eu tive um sonho. Sabe quando você tem um sonho que parece que você passou, sei lá, 2 meses no sonho, sendo que é só uma noite? Pois bem, nesse sonho, que na verdade não foi um sonho, foi uma espécie de projeção, eu tava meio que presa
tava numa floresta escura e eu tava presa com os meus braços e as minhas pernas com cipó, sabe? Cipó, assim, eu tava presa. Aí vinham cães negros comer a minha carne. E comia e arrancava bem devagarinho. E eu lembro de sentir a dor. Aí depois vinha uma cobra e mordia meu tornozelo. Vinham corujas, aquelas corujas amarronzadas, sabe? E picava meu rosto, bicava meu rosto. Assim, menina, foi um negócio bizarro, Intenso, terrível. né? É aquele tipo de sonho que a gente acorda com as sensações físicas. Exatamente. Nossa, eu acordei, eu chorei tanto nesse mundo. Então, não recomendo a prática de coisas que façam você entrar em ubris com a divindade. Eu sei que nós almejamos o poder, porque sabemos que quando nós temos poder em mãos, nós temos uma, uma via maior de nos libertar de certas coisas. E tá tudo bem buscar poder, busca mesmo, só que com parcimônia, sem Exato. arrogância. E se tiver arrogância, tenta aí trabalhar ela, faz aí na medida, porque assim, com a arrogância a gente não vai pra lugar nenhum. Divindade não fica por perto, porque você acha que você é poderoso, você acha que você é fodão, você acha que do nada você é a encarnação da divindade. Pô, temos algumas encarnações de Hecate aí, né? No mundo Esse é um já. bom ponto que eu vejo assim, você, como Catina, você é uma pessoa muito tranquila, você é muito sensata. Tem a Andrea também, que é uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, dentre outras. Mas tem algumas pessoas que acreditam assim que Hecate traz essa petulância, essa frontividade, essa arrogância, até uma ignorância para lidar com as pessoas. O que você diz sobre isso, Maris? Bom, assim, a natureza da divindade nós podemos enxergar ou tentar dimensionar a partir da sua narrativa mitológica. Ela também é uma deusa de guerra, ela é uma deusa guerreira, ela lutou na titanomaquia, né, em prol dos deuses e tal. E daí a gente já consegue perceber que ela é uma deusa de um potencial ígneo muito forte. E quando você tem isso dentro de você bem estimulado, você vai ser uma pessoa mais proativa, sim, vai ser uma pessoa mais para frente, uma pessoa mais rápida, mais prática. Ah, e o problema é esse, não, vamos resolver. E a Hecate, ela facilita muito esse potencial psíquico nosso para agrariar estudos, o contato com a espiritualidade, enfim. Aí, se você está falando sobre isso, ok. Mas sobre ridicularizar outras pessoas, sobre atuar de forma arrogante dentro da comunidade ou dentro do círculo, ou até mesmo aquele estereótipo ridículo de ai, peraí, deixa eu me vestir de preto, deixa eu colocar presas de vampiro, ai, eu sou dark, peraí, não olhe pra mim, peraí. Eu gosto de me vestir de uma forma específica, mas é gosto meu, não tem nada a ver com a divindade, não. Então, o que eu Não é quero uma dizer fantasia, né? É o estilo. isso é meu estilo, gente. Isso é meu estilo. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que aprender a separar da expressão natural da divindade em certas pessoas que realmente têm a conexão com ela para estereótipos. Estereótipos estes que estão ligados a essa forma mais moderna da divindade. Maris, a Cami fala que usam muito e erroneamente o termo empoderamento. Uhum. Empoderamento, né? O que significa empoderamento? Empoderar-se, absorver, portar, possuir o poder, dependendo de que contexto nós estamos falando. Então, essas divindades femininas, todas elas vão ter uma potência, assim, tremendamente intensa. E quando nós realmente estamos em contato com essa divindade e a conexão ela está de fato feita, é natural que a gente se empodere mais, a gente fique muito mais bonita. É uma coisa que eu digo que mulheres que realmente estão ligadas à magia são lindas. E eu não estou falando de coisas estéticas, não. Estou falando sobre o sorriso, o olhar, a forma de falar, a forma de se movimentar, independente de como seja. Não vamos colocar aqui caixinhas, porque existem diversos tipos de beleza e todos eles são lindos. Mas aí eu falo sobre. Existe uma beleza diferente, sabe? Quem realmente tem a deusa na vida dela. Um,
Fora que os caminhos estão sempre abertos. Sim. Raríssimas pessoas vão conseguir se dar mal com uma pessoa que realmente tem Hecate na vida dela. Entende? Porque Hecate é uma deusa que consegue lidar com muitos deuses, recebe atributos e felicitações de muitos deuses. E veja, Zeus abaixa a cabeça para essa mulher. Zeus abaixa a cabeça, que é o pai de todos, né? O patriarca do Olimpo. Agora imagina se até ele faz isso, que são outros, né? Então nós entendemos assim, que quando a pessoa é magnetismo, justamente. Mas aproveitando a Exato. deixa, muita gente associa que o empoderamento está muito ligado com o feminino. Não vou nem entrar na pauta política para não dar polêmica. Está muito ligado ao feminino. Quando um homem cultua Hecate, como é esse processo? Um homem pode cultuar Hecate? Com toda certeza, absolutíssima. Eu acho que essa pergunta aí acaba surgindo no senso comum por conta de Lilith, né? Existe uma narrativa mitológica acerca dessa deusa, né? Dessa personalidade mítica que pode se relacionar rapidamente com Hecate por conta do sincretismo, porque Hecate é entendida como uma deusa negra, né? Uma deusa obscura, uma deusa ctônica. De fato, ela é, mas não se restringe a isso. Só que a natureza de Lilith é outra. E veja, e aqui em Hecate nós estamos falando sobre a fé helênica, não que a Hecate estritamente more ali, pode morar onde ela literalmente desejar, mas por que um homem não poderia cultuá-la? Não faz sentido, sendo que nós tínhamos sacerdotes e sacerdotisas também, devotos e devotas também, então com certeza homens podem cultuar ela, podem se tornar sacerdotes dela, sem, Perfeito. sem coisas. No caminhos de reconhecimento e ética, o que que você traz para a gente, Maris? Como é esse reconhecimento? Qual o reconhecimento que a divindade traz para as pessoas que estão ali agregadas a ela? E quais são os princípios éticos fundamentais desse compromisso? Tá aí uma pergunta muito complexa. Muito complexa. Porque, assim, tudo que nós fazemos hoje é novo. É novo. Eles não faziam há centenas de anos atrás. Mas, Maris, eu tô tentando reconstruir isso e isso. Não vai conseguir. É simples, não vai conseguir. Tanto que nós precisamos da iniciação ou auto-iniciação, né? Outro babado polêmico que eu já estou ansiosa para falar sobre isso. É porque nós não fazemos parte daquela cultura, não fazemos parte daquela religiosidade. Nós precisamos então nos inserir ali dentro. E como é que funciona esse processo de se inserir numa cultura no qual você não faz parte, primariamente, né, socialmente falando, para que você possa desenvolver um culto? Cara, fundamento. Como não tem uma tradição, uma religiosidade específica sobre Hecate, a gente vai ter que seguir a fé helênica em alguns conceitos, principalmente nos tratados das correntes filosóficas, para entender como se enxergava a síntese da metafísica do culto a essas divindades. Aí você fala, Maris, e a ética? Pois bem, eu gosto de ser minimalista. Amiga, eu gosto de ser muito, muito minimalista. No sentido de que eu tô fazendo com amor? Qual é o propósito? Por que eu tô buscando a divindade? Será que a gente faz essa pergunta hoje em dia? Ou a gente só vê que, ai, Hecate é a deusa das bruxas, e já que eu sou uma bruxa, eu devo usar ela? Será que nós nos perguntamos o que ela pode fazer por mim e o que eu posso fazer por ela? No entendimento máximo, para mim, eu busco uma divindade para adquirir esses atributos e, e, e essas benesses que a divindade representa, entende? E a partir disso, eu faço por amor. Eu faço por amor e tenho responsabilidade. Eu entendo o meu papel e também como ele foi atribuído a mim. E o meu desejo é o quê? Qual é o meu propósito? Qual que é a minha verdadeira vontade Exato. nisso tudo? É, eu sinto que eu quero me tornar uma sacerdotisa, um sacerdote. Qual que é o processo, o passo a passo que você vai estabelecer dentro do seu culto? Vai ser dentro da fé helênica?
Vai ser dentro das religiosidades romanas? Vai ser dentro de uma religião neopagã como o Wicca? Ou vai ser um culto livre? E se for um culto livre, como é que você vai estabelecer a estrutura desse culto? Então, a ética, ela acaba acompanhando o fato de você buscar o fundamento para fazer tudo da forma mais coerente possível. Precisamos entender também que existe uma diferença entre ética e moralidade, né? A ética é o fato, é a presença, é a prática literal de certas ações. A moral vai julgar qual é a natureza daquelas ações. Então, vamos tentar tirar a moralidade aqui desse rolezão e vamos aplicar só o conceito da ética. Então, buscar a caris como a divindade automaticamente faz a gente ser ético dentro do nosso culto. Porque nós não estamos aqui apenas para querer poder, né? Estamos aqui para honrar a divindade com muito amor. Cara, tem uma coisa que quando a gente realmente consegue alcançar o contato com a divindade, é que a gente sente um amor tão grande. Uma coisa, cara, que eu não sei explicar. Mas é um amor que deixa a gente tão viciado naquela divindade que a gente fica, tipo, bem. Caramba, quero isso para sempre, quero estar com divindade sempre. Isso nos obriga a agir de forma sucinta, correta e humilde com a divindade. Maris, você está falando sobre, sei lá, baixar a cabeça, ser um servo, ser um escravo? Não, não é sobre isso. É É sobre entender o o propósito. princípio, né? Como? Sobre os princípios, o porquê você está ali, o que que você está fazendo ali. Exatamente. Exatamente isso. Então, qual que é o propósito e como você vai alcançar ele? Aí nós conseguimos agir de forma ética. Maturidade. Iniciação e autoiniciação. Todo mundo Pois bem. curioso para a temática. Eu tava lá no INE, e daí teve um momento que o Felipe fez a pergunta, né, sobre iniciação e auto-iniciação. Eu não pude acompanhar tanto os comentários, mas, cara, eu fui esculachada por conta da minha opinião, Nada. que eu vou dar aqui, inclusive. Que é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta pra você, eu quero que você me responda a partir do seu entendimento. O que é iniciação de fato? Cara, para mim, a iniciação é o princípio assim, você vai aprender algo, você vai desenvolver algo, e quando você estiver apto para algo, você vai passar pelo aquele processo de receber não só o conhecimento, mas aquela Shakti, sabe? Aquela coisa que você vai desenvolver e você pode passar para os próximos também, ou auxiliar os próximos também, você vai ter uma contribuição maior. Isso. Nós temos dois contextos aqui para conversar sobre a iniciação. O primeiro é dentro de um culto livre. E aqui eu não vou falar sobre o helenismo, nem o Wicca, nem qualquer outra religião. Vou falar sobre o culto livre aqui. Porque, como conversamos, nós já sabemos, não existe uma tradição específica para Hecate, uma religião específica para Hecate. Então, algumas pessoas acabam se diluindo no que se chama de bruxaria hecatina, que é o quê? Que é um conjunto de práticas sincréticas, pagãs e neopagãs, colocando a Hecate como a figura principal daquele culto. Tem pessoas que comemoram a roda, né, os sabbats, mas os sabbats nada tem a ver com a origem de Hecate, mas eles incorporam e tá tudo certo, tá tudo bem. Como disse, movimentos sincréticos à espiritualidade neopagã. Tranquilo. E do outro lado, nós temos uma religião, ou uma tradição, ou uma linhagem. Diz para mim, faz sentido uma auto-iniciação dentro de uma tradição que você não é reconhecido? Nenhuma. Pois Assim, é, absolutamente nenhuma. não faz sentido algum. Por quê? Porque quando nós estamos falando de tradição, ahn, você precisa ser reconhecido por aquela egrégora, tanto de gente encarnada quanto de gente desencarnada. Agora imagina, você entra na sua casa, agora eu quero ser um tata de quimbanda. Ah, eu vou escolher aqui, vai ser Nagô. Aí você se auto-inicia. Quem reconheceu você ali? Tá Lavado. olhando para você e dizendo que você agora é uma autoridade, agora você é um guardião do caminho daquela tradição. Quem? Não faz sentido isso. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar uma casa de quimbanda,
Você vai ter que encontrar um sacerdote que seja compatível com você. Tem essa questão também, não é qualquer pessoa que você consegue ter uma boa conexão. Você vai estudar toda a tradição, vai passar pelos ensinamentos daquela tradição para então ganhar a outorga que existe Depois de dentro muitos daquela tradição. anos. Justo, exatamente, demora. Não é de uma noite, da noite para o dia, né? Isso porque para a tradição existir como ela existe hoje, demorou-se anos, séculos ou até milênios para ser construída. Então, a autoiniciação dentro de religião, dentro de tradição já estabelecida, dentro de linhagem, não faz sentido algum. Não faz. Agora vamos voltar lá para o culto livre. Lembra que nós somos brasileiros? Somos pardos mestiços, somos descendentes de judeu, de italiano, de português, de indígena, de africano, uma galera. Lembra disso? Lembra que provavelmente você mora em Chique-Chique, Bahia, ou igual eu, no interiorzão lá de Alagoas? Lembrou? Pronto. Agora vamos entender o contexto. Eu recebi o chamado da minha divindade. Tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecer a divindade. Eu vou buscar formas de me inteirar e me integrar ao culto daquela divindade. Ah, Maris, mas eu não gostei do helenismo, não gostei da Wicca, não gostei de. Enfim, o que quer que seja. Eu quero trilhar meu caminho sozinha. Tá bom. Então, passe anos estudando, passe anos se devotando à divindade. Em algum momento, a divindade vai te iniciar na trajetória dela. Mas isso, né, vertical. Mas quando a divindade iniciar você no caminho dela, isso não significa que você tenha a outorga de responsabilidade sacerdotal. São coisas totalmente diferentes. E acontece diferente para cada um. Aí, veja só. Maris, eu me auto-iniciei para certa divindade. O que acontece agora? O que acontece é que você vai continuar fazendo o seu trabalho. Você vai continuar fazendo as suas coisas. Eu não recomendo, de forma alguma, que você saia nas redes sociais dizendo: oh, agora eu sou uma sacerdotisa de Hecate, sou uma sacerdotisa imbatível, mas não sabe fazer o básico. Entende? Então, se nós estamos falando de uma auto-iniciação dentro de uma jornada individual, dentro de uma jornada solo, que assim permaneça. Aí, mas mais, eu quero fazer um trabalho sacerdotal para a divindade agora de forma pública. Faça o seu trabalho, a comunidade deve reconhecer você. Perfeito. Simples. Perfeito, que eu já vi pessoas próximas, assim, que sonharam, tiveram um contato ali com a própria Hecate em algum momento da vida, sentiu esse chamado, declinou, e outras pessoas que não tinham intimidade com essa, chegou e falou: olha, você tem uma energia de Hecate aí, hein? E a pessoa só declinando. É complexo. É muito complexo. Aí, assim, uma outra coisa que eu falo é que cada caso é um caso. Mais uma vez eu digo, não tem como eu dizer aqui, gente, é assim, é assim. Se não for assim, tá errado. Porque a espiritualidade é algo imenso. E cada um de nós somos um universo. E a divindade vai ter uma representação específica dentro de cada um de nós. Então, cada um vai ter um caminho específico. Não existe um caminho mais nobre do que o outro, um caminho melhor do que o outro. E esse é o grande problema que faz as pessoas ficarem tão ansiosas para ter um sacerdócio. É aquela comparação. Ah, porque um sacerdote é muito mais poderoso do que um mero devoto. Não, que ridículo isso. Entenda que você tem o seu propósito, as suas coisas elas vão acontecer no momento certo. Não precisa alimentar essa vaidade. E isso é um causador de híbris, né? Que Total. as E divindades elas você toca não num ponto apreciam esse tipo muito de atitude. importante. Você toca num ponto muito importante, Maris, que as pessoas, no quesito iniciação, tá, gente? Quando se trata de iniciações ali que tem uma base de tradição, que existe uma egrégora, um corvo, enfim, o que quer que seja, isso não acontece online. Não existe Não, gente, corvo em tradição iniciando online. não. Corram para as montanhas, saiam daí o mais rápido possível, porque não existe pactuação online. Que
que insano. Não existe passagem de sacerdócio online. Não existe. Não existe iniciação de outorga de forma online. Não tem. Gente, as coisas elas precisam acontecer de forma presencial porque, como posso explicar, toda a ritualística exige isso. Como é que o sacerdote vai lá fazer a oração, fazer a outorga, não sei o quê, e você aí, assim, do outro lado, tá ligado? Recebendo e ele. Não tem Sem como, gente, saber nada a como que ver. foi o preparo, como que foi aqueles dias, se a pessoa se resguardou ou não, enfim. Maris, Luana te pergunta aqui, como um neófito pode julgar estar apto para isso? O neófito não tá. Tipo assim, ahn, o neófito, ele é um aluno. Somos alunos para sempre, né? Até quando a gente já alcança um nível um pouco mais avançado. Mas o neófito, ele tá começando a trilhar o caminho. Ele não tá. eh, Pronto, deixa eu mudar aqui a minha resposta. Deixa eu alterar a minha resposta. Você já sabe cuidar de si? Se eu fazer uma demanda desgraçada em cima de você, você consegue reverter isso? Você consegue limpar você? Você consegue me demandar de volta? Consigo. Olha, já temos alguma coisa para pensar. Já tem conhecimento, já tem fundamento mágico, já tem uma boa coisa aí, né? Porque para você cortar uma demanda de destruição, precisa de muito. Beleza, já consegue cuidar de si. Como é que tá os seus pais? Você cuida deles? Eles estão bem? Vocês têm um bom relacionamento? Ah, tá, não tem ainda, né? A sua família tá desarmônica, né? Tá faltando coisa na sua casa, tá faltando prosperidade, né? Peraí, então eu acho que vamos dar umas voltinhas para trás, né? Vamos dar uns passinhos para trás, vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos amigos, vamos cuidar da nossa casa, vamos deixar o nosso altar ali limpo todo dia, vamos fazer as nossas coisinhas bem direitinho, mas chegar o momento certo que a divindade vai falar: olha, você tá pronto. Eu quero que você me represente. Você está pronto. Eu quero que você faça a oferenda disso, 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 disso daqui para mim, para a gente criar uma estrutura. Eu vou colocar tais egrégoras aqui em cima de você para te proteger. Eu quero que você fale de mim. Vá, fale de mim. Eu vou estar aqui com você. Eu vou abrir os caminhos para isso acontecer. Então, autoanálise não pode faltar de forma alguma dentro da nossa jornada individual, principalmente quando ela acontece de forma solo. Exato. Maris, tem outra questão aqui bem interessante, aquele ciclo, né, das 13 luas. Quando você passa as 13 lunações, você pode se iniciar. Esse prazo é realmente suficiente e a pessoa está pronta. Isso é muito base da Wicca também. Nem todas, né? Porque o Wicca é meio guarda-chuva, porque tem muitas linhagens, existem Sim, muitas tradições. E algumas dessas tradições vão exigir um tempo específico de estudo e prática para que você possa ser iniciado dentro dela. E outras não vão precisar disso. Aí cabe aí algum estudo. Uh, Você querer aplicar isso dentro da sua espiritualidade, sua jornada individual, não é um problema. É até razoavelmente interessante, mas já sabendo que não é um fundamento tradicional do culto dessa divindade. Eu digo que você pode até fazer, e que isso pode até ser interessante, porque vai pedir disciplina da sua parte, entende? Então, existem algumas coisas que são legais de incorporar, porque vão trabalhar várias coisas. Ah, vou estudar durante 13 luas. Ou seja, vou estudar durante um ano a divindade, vou cultuar de forma disciplinada durante um ano, vou criar um altar, vou devocionar a esse altar durante um ano, entende? Então você já vai criar o quê? Disciplina, responsabilidade, ter conhecimento intelectual e espiritual sobre a divindade. Então eu acho interessante. Mas, mais uma vez eu digo, não é algo tradicional do culto. perfeito. O Alex pede para você comentar sobre a iniciação horizontal e a vertical para falar da questão do neófito exposta. Vamos lá. A iniciação horizontal é aquela que é entregue do sacerdote já reconhecido pela egrégora para o neófito. A
a iniciação vertical é a divindade que vai lhe conceder a outorga da representação dela, a partir de você, onde você se torna um mediador. Mais uma vez eu digo que vai acontecer em contextos específicos. Existem momentos, né? Existem pessoas em que a divindade vai falar assim, ó, eu quero que você trabalhe comigo dentro da religiosidade helenística e vai ser lá que eu vou entregar. Você, a partir de um sacerdote que eu vou direcionar, vai receber e tal, e tal, e tal. Mas existem pessoas que não só não estão dentro desse contexto, mas também não se identificam com esse contexto mais religioso e a divindade, ela vai trabalhar em cima disso, porque nem todo mundo é para qualquer coisa, né? E nem qualquer coisa é para todo mundo. Então, vai depender muito do contexto. Um, Falando só mais um pouquinho dessa iniciação vertical, ela acontece com algumas tratativas específicas. Também não é de uma hora para outra, não é em 1, 2 anos de culto ali, ou pode ser, depende da sua evolução com a divindade dentro do culto dela e também das suas iniciações de vidas anteriores ao culto dessa divindade, sempre vai depender, mas de forma geral ela acontece do seguinte modo: você já tem o fundamento, tem a cáris, a conexão está bem estabelecida, quase que não sai. A responsabilidade já é compreensível, você entendeu o seu propósito, você sabe o que eu, divindade, quero de você, agora eu vejo que você está pronto. Aí ela vai lá e lhe concede. Porém, contudo, todavia, entretanto, a formalização e a aceitação egregórica, não só dentro da sua individualidade, mas também da comunidade, sempre vai depender de como você vai movimentar esse trabalho que foi concedido pela divindade. Mais uma vez eu falo, o sacerdócio, ele não existe apenas para você ter um mero título, agora eu sou fodona. Não, sacerdócio é servidão. E você não consegue servir a sua comunidade de modo sacerdotal se você não tem fundamento em humanidade. Mais uma vez eu digo, ficar parecendo um disco arranhado. Você não consegue servir a divindade se você não amar as pessoas. Maris, essa iniciação vertical pode acontecer assim de Veneta, por exemplo, a pessoa nunca teve conhecimento algum de Hecate, não sabe que Hecate existe, talvez tenha uma afinidade ali com cachorros, com isso, com aquilo, que são animais teoricamente correspondentes, mas com a própria deusa em si nunca teve nenhum tipo de contato, não sabe que ele existe. A deusa pega no barra aberta e pum, tá iniciado vertical. Não, assim, não faz sentido pra mim. É tipo assim, imagina você tá ali andando na rua. Aí uma pessoa completamente desconhecida fala: Doutora, você vai ser meu servo, venha. Você, pô, quem é você? Se manca, se sai. Não dá. Você tem que estabelecer uma boa conexão com aquela divindade. Você tem que exercitar a caris com aquela divindade, para aí sim a divindade falar: olha, agora você é merecedor de ter um trabalho específico, nós estamos aqui nos amando, tá tudo dando certo. Não vai, meu filho, bora. Sem isso, eu acredito que não é possível. E é uma coisa que a própria deusa vai trazer, né? Não é tipo assim, vou sentar aqui agora, olha, falei com a Maris, entendi o que é Hecate, vou me iniciar verticalmente, sou devota de Hecate. Não acontece assim. Eu acredito que não. Assim, peraí. Dentro da minha experiência e das experiências das minhas colegas, das minhas companheiras de culto, também não é assim que acontece. Com outras divindades de outros panteões, também não é assim que acontece. Então, há de se ter uma parcimônia na análise de como tudo isso funciona, porque não é de qualquer jeito. Certo. Amiga, estamos caminhando para a última pergunta. O tema é integração e vivência autêntica. E eu preciso jogar uma bomba no seu colo, que até eu preciso dessa explicação. Nesse caminho hecatino, muitas pessoas assim conhecem a deusa, tem ali uma aproximação verdadeira, até intensa, confirmado muitas vezes por oráculos diferentes, tá num caminho muito bonito e legal, e de repente acontece uma decepção causada por assistir ou acompanhar ou ver pessoas que se dizem ali sacerdotes, sacerdotisas,
tem uma postura que não é coerente com esse caminho e não vem uma justiça divina chegando. Olha aí, que coisa, né? Não, foi uma bomba mesmo, obrigada. Concordo. Pois bem, vamos separar as coisas. O que é justiça divina? Como é que você entende a justiça divina? Eu acredito que, assim, no imaginário popular, as pessoas esperam que, olha, essa pessoa representa Deus. Então, se essa pessoa não fizer algo coerente com aquele culto, a divindade vai dar um. Pera lá. Tá, pois bem. Quando nós somos incoerentes com a nossa divindade e não tratamos ela com amor, com respeito e com a devoção que o culto exige de nós, como disse lá no iniciozinho, entramos em ubris com a divindade. O que a divindade faz normalmente? Vocês viram o meu relato, né? É disso para pior. E em últimos casos, eu poderia dizer que é uma espécie de punição, mas tanto quanto nós imaginamos ser uma punição. Mas enfim. E no pior dos casos, a divindade ela vira as costas para nós. A gente meio que acaba perdendo o acesso, e quando a gente tenta acessar, coisas realmente negativas acabam acontecendo conosco. Aí você fala para mim, por que aquela pessoa faz aquilo e não é punida? Será que ela não é punida? Será? Como é que tá a mente daquela pessoa? Como é que tá a vida daquela pessoa? Como é que aquela pessoa está sendo vista pela comunidade? É uma charlatã? Todo mundo já sabe que é uma charlatã? Tá aí a grande questão. Ah, mas ela performa nas redes sociais, ela ou ele, né? Performa nas redes sociais, de forma assim, bem luxuriosa. Isso significa que ela tá bem de vida. Será que significa mesmo? Será? Cabe aí uma investigação, não é mesmo? Porque uma pessoa que verdadeiramente tem conexão com a divindade é requisitada por outras. Do tipo, caramba, a Lu, ela tem muito conhecimento, né, sobre Telemann. Eu vou lá perguntar para ela. Eita, amiga, é verdade, pergunta lá para ela vai saber responder para você essa tua pergunta. Aí outra pessoa fala, chega você do nada, nossa, eu gosto muito do seu conteúdo, nossa, tô me identificando bastante, entende? Então são essas coisinhas que você percebe que você, poxa, eu tô no caminho certo. Mas, se pelo contrário, você é vítima, aliás, vítima não, né? É alvo de fofocas, é alvo de xingamentos, é alvo de piadas, você não acha que ela já está recebendo a punição necessária? Porque quando, digamos, eu aqui, né, tô com uma boa conexão com a minha divindade e pessoas estão sendo injustas comigo, eu vou saber disso. Vão chegar prints no meu colo, vão chegar informações no meu colo, porque eu sei que eu sou no caminho certo e a minha espiritualidade vai dar o jeitinho dela para que eu seja avisada sobre o que está acontecendo, porque está acontecendo de forma injusta. Aí você pensa que uma pessoa que está em ubris com a divindade, ela vai ter Benefício. esse acolhimento ali da divindade? Ou sempre vai ficar ocorrendo cada vez mais fofoca, processo, difamação, não sei o que, não sei o que. Vai. Aí você. Outra coisa, né? Outra coisa. Uma das particularidades de um sacerdote ou de um verdadeiro devoto da divindade é justamente o acolhimento. Ai, Maris, eu queria saber mais sobre Hecate. Você me ajuda? Ajudo. Ah, Maris, eu gostaria de melhorar o meu culto, gostaria de, sei lá, agradar melhor a minha divindade. O que eu posso fazer? Eu lhe instruo. Olha, tem tudo isso aqui de livro para você ler, para você estruturar a sua prática. Aí a pessoa sai feliz, né? Aí vamos para uma outra visão. Ah, eu fui perguntar lá para Maris se ela me indicava um livro, ela quis me vender uma mentoria de R$ 2.000 para me tornar sacerdotisa. Não estou dizendo que pedir um preço específico para certos ensinamentos é errado, muito pelo contrário, porque assim, gente, se vocês soubessem o quanto que eu gasto de livro de curso para aprender as coisas que eu aprendo, vocês iam chorar, porque eu choro. Olha, no início da minha caminhada eu era uma Lisa, juro. Eu era uma Lisa. Teve até uma vez que eu escolhi comprar um curso e passei necessidade em casa. Juro pra vocês.
porque eu sou dessas. Priorizei certas coisas. Mas hoje, graças aos deuses, tudo que eu quero eu consigo comprar. Mas é muito caro. Então, se você quer que eu lhe dê certos conhecimentos que eu, né, foi difícil de adquirir e Avançados, caro, né? justo, eu vou precisar ali de uma troca específica. Mas existem certos assuntos, certos trabalhos que se envolvem dentro do propósito que você disse que entregaria para a divindade. Então, eu quero ser uma sacerdotisa e ajudar as pessoas a terem uma conexão de verdade com Hecate. Ok, existem coisas que é sensato eu cobrar, existem coisas que já não faz tanto sentido assim. Entende? Então nós precisamos entender como é que aquela vulga sacerdotisa ou sacerdote está desenvolvendo a sua comunidade. Será que é uma pessoa que acolhe? É uma pessoa que cuida? É uma pessoa que direciona? Quais são os atributos de Hecate? Não é justamente entregar o caminho, mostrar o caminho, iluminar as sombras da ignorância? Será que não é isso? Aquela pessoa ela está encarnando aqueles atributos da divindade? Se ela está, vai fundo, conhece a vida daquele sacerdote, a vida daquela sacerdotisa, porque se a vida dela não está ordenada, a sua certamente também não ficará. Mas se estiver, vai fundo, se dedica, disciplina, vai com amor, vai com propósito. Respondi? Perfeito. Respondeu. Maris, qual conselho você dá, assim, para quem em algum momento estava nesse caminho, um caminho bonito, e dado momento aconteceu essa situação que eu te falei? Pois bem, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que não compare as espiritualidades. A minha caminhada, a minha jornada será completamente diferente da sua. Eu vou ter atributos que você não tem, mas pode desenvolver, e você vai ter atributos que eu não tenho, mas eu posso desenvolver também. Então, lembra no comecinho que nós falamos que a autoanálise é algo completamente indispensável na nossa jornada? A autoanálise, ela vem a partir do nosso autoconhecimento, que é outra coisa totalmente indispensável dentro da nossa jornada. Então, se eu me conheço, eu sei onde eu tenho que melhorar, eu preciso ficar constantemente em vigilância para entender os meus processos e entender o que eu posso mudar dentro do meu caminho. Lembrando sempre que o meu caminho não é o caminho da Maris, nem nunca vai ser. Ai, Maris, você é tão inteligente, tão isso e aquilo. São alguns dos meus atributos. Foi difícil de desenvolver. Eu digo para você que foi muito árduo, foi muito duro. Olha, eu tenho Mercúrio na casa 12. Hoje eu tenho uma dicção mais interessante. Eu consigo conversar assim com um certo charme, né? Mas antes, menina, não conseguia juntar um A com B. Juro pra você. Nem E não era parece. e não era porque que eu era burra, não, mas era porque eu tinha uma dificuldade muito grande no aprendizado. Aí eu fui lá, meu mapa natal, entendi o que estava acontecendo, entendi qual era a força que eu tinha que alimentar dentro de mim e com certas atitudes que eu tinha que fazer para poder desenvolver melhor esse ato de falar, de propagar o conhecimento e de receber o conhecimento também, porque são duas coisas completamente diferentes. Então, a primeira coisa é essa: não compare a sua espiritualidade com a espiritualidade de fulano e principalmente, veja o seguinte, se for muito performático, estranhe. Perfeito. Porque espiritualidade não é performance, é prática, é vivência, é resultado coerente. Não adianta você pagar, sei lá, quantas centenas de milhares aí num rito coletivo para Afrodite, para curar endometriose, porque não vai dar certo, isso é curandeirismo, isso é crime. É, mas se associe com pessoas que não só tenham o conhecimento, mas que lhe acolham com amor. Eu gosto de frisar essa questão, porque não tem como você trabalhar com a espiritualidade se você não gosta de pessoas. E se você não gosta de pessoas, você fica sozinho no seu canto. Né? Não vai armar uma pompa ali na comunidade só para causar distúrbios. Exato. Maris, estamos indo para quase 2 horas de live. Eu quero saber se eu posso te fazer uma última pergunta. Com certeza. Como é o contato de Hecate? Assim, considerando que nem todo mundo tem o mesmo tipo de evidência, nem todo mundo vai ver, nem todo mundo vai ouvir ou sentir da mesma forma. Como a pessoa pode ter certeza dessa comunicação e ter certeza que é Hecate? Ah, é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Como é que eu sei que a Hecate está falando comigo e que não são projeções do meu inconsciente? Tipo isso, né?
Isso. Pois bem, primeira coisa, que é o seguinte: sempre, sempre que você vai começar um contato com Hecate, você entra em certas crises. E essas crises, elas são estimuladas a partir do reconhecimento das sombras que estão ali no seu inconsciente. Quando nós analisamos o aspecto trivial da divindade, vamos perceber que ela não é uma coisa e também não é outra coisa. Ela é o liminar dessas coisas. É muito difícil para a gente entender quando uma coisa é uma coisa, mas também não é outra coisa. É um pouco difícil, né? É um pouco muito, na realidade. Ela sustenta as coisas e, ao mesmo tempo, estar entre elas. Então, quando nós entramos em contato com uma divindade, o aspecto que nós devotamos e louvamos naquela divindade também é acordado dentro de nós. Por isso que o trabalho com as sombras, ele é muito intenso logo no começo. Depois a gente sabe lidar, mas é difícil. Acordam-se muitas melancolias, muitas ansiedades, passamos algumas vezes por momentos críticos, que eu chamo os momentos de crise, que podem proporcionar momentos depressivos. E uma coisa, sacerdote nenhum vai diagnosticar você com nada. Nem o tarô, nem o oráculo alfabético grego, nem a astrologia, nada. Nada, nada, nada. Nosso papel é apenas direcionar a espiritualidade de vocês e acordar vocês para certas questões. Então, se você está passando, me ouça, ouça sua amiga Mari. Se você está passando por ansiedade, por depressão, melancolias que você não consegue cuidar sozinho, antes de você buscar um auxílio mágico, vá para um terapeuta, vá para um psicólogo, um psiquiatra, não brinquem, não negligencie a saúde mental de vocês, porque a saúde mental de vocês debilitada vai fazer com que a sua espiritualidade seja uma bagunça sem fim. Estamos Sim. conversadas, né? Estamos. Aí, voltando. Então, sabendo que a divindade ela causa esses momentos de crise em nós para que possamos reconhecer os nossos aspectos sombrios, é necessário esse acompanhamento, seja com um sacerdote, seja com um amigo, um bruxo, um mago já experiente e com fundamento, associado também a terapias convencionais, para você passar a saber onde eu começo e onde a divindade começa. Então, se você já sabe que certos símbolos são proeminentes no seu subconsciente, eles ficam aparecendo no momento de gnose, é você. Sinto muito lhe dizer. Mas, se coisas novas começam a acontecer, se nomes diferentes, divindades diferentes vêm traz notícias, mensagens e você vai pesquisar a fundo e percebe que aquilo é coerente e você não tinha aquela informação, é espiritual. Quando eu comecei o meu contato mais intenso com o Agathos Daimon, né, que é o nosso guia, nosso Daimon pessoal, assim, em outras palavras, eu testava muito, porque eu sou cética. Gente, eu sou muito cética. Acho Temos que um nem, ponto em comum. nem poderia fazer sentido. Amiga, a minha lua é em Aquário na casa 3. Aí A você fala minha assim: eu Áries. vou jogar uma macumba e você eu jogue, minha filha. Eu quero que você jogue. Quer meu sangue? Eu mando pra você. Quer? Eu vou cortar um fio de cabelo e você manda pra mim. Quero ver se você sabe fazer magia mesmo. Eu sou cética nesse nível. Então, quando o Daimon começava a me direcionar, me dar conselhos, eu testava ele. Tipo assim, olha, se o que você está falando é verdade, isso, isso e isso vai acontecer amanhã em tal horário. Aí acontecia, eu, ups, peraí, né? Tudo bom, então, você estava testando, não estava. Peraí, estava só testando, entende? Então, fazer esses testes com respeito, claro, é interessante. Aí, de forma resumida, há de se trabalhar a sua mente, há de se trabalhar fundamento no culto, há de se trabalhar o seu coração e as suas emoções, há de se fazer testes para saber até onde está indo aquela cáris ou aquela gnose, e o quanto ela está sendo estruturada ali dentro do seu culto. Não é um trabalho fácil, gente, mas se vocês fizerem com amor e com responsabilidade, vai dar certo. Vai dar bom. Vai Mari, dar bom. vamos para as considerações finais, que eu acho que o Instagram está tentando fechar nossa live, que a sua imagem está apagando. Ai, que droga. Pra mim tá perfeito aqui, olha. Como que tá para vocês, gente? A minha tá toda falhadinha.
Será que é minha internet? Possível. Ceticismo com respeito, exatamente. Gente, tá normal aí pra vocês? Pixelado? Quem tá pixelado? Eu? Quem? Embaçado. É exatamente como eu tô vendo. Ai, que droga. O seu tá ok, Tá Cláudio? me Tá vendo? vendo Tá a me Mari ouvindo? certinho? E agora? Tá a mesma coisa? Pra mim continua igual. Ai, que ódio. Retrem. Isso, só o seu, Ah, Mari. enfim. Ah, enfim. Mercúrio retrógrado aqui. Uma Que ódio. alegria. Pois bem, é basicamente isso. Maris, quero agradecer muito sua participação, tanto conhecimento, tanta profundidade na deusa mais polêmica da atualidade. Foi muito bom aprender com você, inclusive, sobre ela, que meu conhecimento é pífio. E gratidão também, gente, a todos que ficaram aqui até o final. Vou deixar a Mari se despedir de vocês. Antes de me despedir, deixa eu falar dos livros aqui, Menina, eu separei todos os livros aqui e fui Sim. falando. Teogonia, A Origem dos Deuses, por Hesíodo. Esse livro aqui, eu ganhei ele por impressão, porque eu tava muito doida buscando ele, e hoje vocês... A lagartixa. É... E hoje vocês conseguem comprar, eu acho que pela Amazon tem, mas quando eu queria não tinha pela Amazon e eu acabei recebendo a impressão, que é Hecate Soteira. Eu não sei se esse livro tem em português, eu acredito que não, mas enfim, é feito pela Sarah Johnson. Foi feito em 1990. Os hinos homéricos não podem faltar, e os hinos órficos também. Mas hino do grego. Eu gosto muito desse daqui, e eu sou até um pouco, como posso dizer, puxa-saco da HarperCollins, que eu amo essa editora, que é esse livro aqui, o livro de ouro da mitologia. Tem um cara que é chamado como o pai da história, que é o Heródoto, que eu carinhosamente amo chamar. Sim, eu escrevo assim nos Agora a comentários. imagem ficou perfeita. Jura? Sério, ficou perfeita. Enfim, que é o pai da história, né? Eu carinhosamente gosto de chamar ele de primeiro fofoqueiro da história. Aí, no segundo volume, existem algumas citações de Hecate e Diana dentro dos cultos carianos, que é bem interessante, e certamente os 3 livros de filosofia oculta, que tem muito conhecimento sobre magia operativa, e existem alguns trechos que eles trazem a respeito do culto da divindade, etc. O Papus também fala, mas eu odeio esse cara, eu detesto ele, eu detesto. Mas Tô. assim, eu odeio de um jeito assim. Se pudesse simplesmente apagar, apagaria. Para mim, ele só fez mastigar todo o conteúdo extremamente racista, extremamente misógino, xenofóbico, lixo de pessoa. Mas enfim, Babado. enfim. Eu vou escrever os livros no comentário porque a o vídeo ficou um pouquinho ruim, né? Mas enfim, isso é basicamente para incentivar vocês que a leitura nunca acaba, os estudos nunca acabam. E quanto mais vocês buscam a divindade, busca o contato fundamentado e estruturado com ela, mais ela aprecia o seu contato, mais ela aprecia a sua presença. Então, não tem nada melhor no mundo do que a gente cortejar a divindade corteja a gente de volta. É incrível de lindo. Ai, pois bem, eu agradeço muitíssimo pelo convite. Quando você fez o convite, eu fiquei super feliz. Todas as oportunidades que eu tiver para falar sobre a deusa na minha pequeniníssima fonte de conhecimento, certamente farei com muito amor. E se eu puder auxiliar vocês nessa jornada, eu farei com muito carinho. Pois bem, gratica, gratica, gratica.
Ó, depois a Maris deixa lá para vocês os comentários do livro e eu deixo o comentário dela fixado no vídeo da live, tá bom, gente? Perfeito. Beijo, Maris. Obrigada. Gratidão, Beijo. gente. Beijo, beijo. Boa noite, gente. Boa noite.